No meio das ruínas de uma cidade esquecida, um homem chamado Neemias se levantou, determinado a reconstruir o que estava perdido. Você já parou para pensar no que é necessário para transformar uma nação? Neemias não apenas sonhou, ele agiu, enfrentando inimigos, lidando com críticas e superando obstáculos que pareciam intransponíveis. Mas o que o levou a essa jornada? O que se passava em sua mente enquanto observava as paredes caídas de Jerusalém? A verdade é que Neemias não era um líder comum. Ele possuía uma coragem que desafiava a lógica e uma fé que iluminava até os dias mais sombrios. Em cada passo que dava, ele se deparava com escolhas que poderiam mudar o destino de todo um povo. Como ele lidou com a pressão, o que o motivou a continuar, mesmo quando tudo parecia perdido. A história de Neemias é um convite para refletirmos sobre nossos próprios desafios. O que você faria se estivesse em seu lugar? Como você enfrentaria as adversidades? Prepare-se, porque a jornada desse homem nos revela lições poderosas sobre fé, resiliência e a busca por redenção em tempos de crise. Quando penso na origem do nome Neemias, não posso deixar de me sentir intrigado. Neemias é um nome que carrega uma história rica, que remete às suas raízes hebraicas. O nome em si é derivado do hebraico Nehemia, que significa Yahweh conforta. É interessante como a etimologia dos nomes pode nos dar pistas sobre a identidade e o papel que a pessoa desempenhará ao longo da vida. No caso de Neemias, esse significado já sugere uma conexão profunda com a esperança e a restauração, algo que se tornaria central na sua história. Além disso, a escolha do nome Neemias em um contexto bíblico não é aleatória. Os nomes, na tradição judaica, muitas vezes têm significados que refletem a missão ou a personalidade de quem os carrega. Neemias, portanto, não é apenas um nome, é um prenúncio do que esse homem significaria para seu povo. A ideia de que Deus oferece conforto é emblemática, especialmente em tempos de crise e desespero, que era exatamente o que o povo de Israel estava enfrentando na época em que Neemias surgiu. A origem do seu nome também nos leva a refletir sobre a importância da cultura e da linguagem na formação da identidade. Para os hebreus, o nome não era apenas um rótulo, mas uma parte fundamental do ser. Assim, Neemias carregava em seu nome um chamado divino, uma responsabilidade que ecoava em sua função de líder e reformador. Isso nos convida a pensar sobre como os nomes que damos aos nossos filhos hoje podem impactar suas vidas e a forma como se veem no mundo. Portanto, ao observar a origem do nome Neemias, percebo que ele não é apenas uma referência histórica, mas sim um símbolo de esperança e renovação. É como se desde o início, Neemias estivesse destinado a ser um agente de mudança, alguém que traria conforto e restauração ao seu povo. Essa conexão entre nome e identidade é algo que ressoa em muitos aspectos da vida, especialmente quando pensamos em liderança e em como podemos influenciar positivamente as vidas ao nosso redor. Por fim, a história de Neemias começa com um nome que é, em essência, um chamado. É um lembrete de que, mesmo em tempos difíceis, sempre há espaço para a esperança e a renovação. O que Neemias faria com essa herança seria um testemunho do poder de um nome e de seu significado em um contexto muito maior do que ele mesmo. O significado do nome Neemias, Yahweh conforta, é profundamente simbólico e ressoa fortemente na narrativa bíblica. Ele encapsula a essência de seu papel como um líder que traz esperança em tempos de desolação. À medida que a história se desenrola, vemos que Neemias não é apenas um personagem. Ele é uma personificação do consolo divino que seu nome sugere. Isso é particularmente relevante quando consideramos o estado do povo de Israel, que estava enfrentando séculos de exílio e destruição. De certa forma, o simbolismo do nome Neemias nos leva a uma reflexão sobre o que significa ser um líder em tempos de crise. Neemias representa a capacidade de se levantar, de ouvir o clamor do povo e de agir em resposta a essa dor. O fato de que seu nome carrega um significado tão poderoso sugere que ele estava, de alguma forma, predestinado a desempenhar esse papel. Ele não se contentou em ser apenas um observador. Neemias se tornou um agente ativo de mudança, buscando restaurar não apenas a cidade de Jerusalém, mas também a esperança no coração do povo. Além disso, o simbolismo do nome Neemias também fala sobre a relação entre o divino e o humano. É uma lembrança de que, mesmo em momentos de grande sofrimento, a presença de Deus pode ser percebida através das ações de pessoas dispostas a se comprometer com a causa do bem.
Neemias, ao se colocar à disposição de seu povo, torna-se um veículo dessa mensagem de conforto e restauração. Ele não apenas lidera, ele inspira, mostrando que o consolo divino pode se manifestar através de ações humanas. O significado do nome também nos leva a considerar a importância de reconhecer e valorizar as contribuições das pessoas ao nosso redor. Assim como Neemias se destacou em sua época, somos chamados a ver o potencial em cada um e a oferecer apoio e encorajamento. Isso é especialmente relevante em um mundo que muitas vezes se sente dividido e sem esperança. A história de Neemias nos convida a ser agentes de consolo, assim como ele foi. Por fim, o simbolismo do nome Neemias nos lembra que a verdadeira liderança não é apenas sobre poder ou controle, mas sobre serviço e empatia. É um chamado para que todos nós, independentemente de nossas circunstâncias, possamos buscar maneiras de confortar e apoiar aqueles que estão ao nosso redor, em nome do amor e da justiça que seu nome representa. Ao explorar a trajetória de Neemias na Bíblia, nos deparamos com um homem que se destacou em momentos de grande adversidade. Neemias era um copeiro do rei Artaxerxes, uma posição de prestígio que lhe permitia ter acesso direto ao poder. No entanto, sua vida mudou quando recebeu notícias alarmantes sobre Jerusalém, cidade natal, que estava em ruínas. Essa notícia o afetou profundamente e, em vez de ignorar a situação, ele decidiu agir. Essa decisão inicial é um testemunho de seu caráter e de sua determinação. Neemias não apenas ouviu sobre a calamidade que havia tomado conta de Jerusalém, ele sentiu a dor de seu povo e se comprometeu a fazer algo a respeito. O que é notável em sua trajetória é que ele não hesitou em levar sua preocupação ao rei, mesmo sabendo que isso poderia custar-lhe a vida. Essa coragem é uma característica marcante de Neemias. Ele se apresentou ao rei com tristeza, algo que poderia ser interpretado como uma ofensa, mas seu coração estava tão voltado para sua terra e seu povo que não conseguia esconder sua preocupação. O rei, percebendo a sinceridade de Neemias, não apenas lhe concedeu permissão para ir a Jerusalém, mas também ofereceu recursos para que ele pudesse realizar sua missão. Essa parte da história ressalta a importância das conexões e do apoio que recebemos em nossas jornadas. Neemias não atuou sozinho, ele teve o apoio do rei e, posteriormente, da comunidade que o ajudou a enfrentar os desafios que estavam por vir. A trajetória de Neemias é um lembrete de que, quando temos um propósito claro, podemos encontrar aliados inesperados ao longo do caminho. Ao chegar a Jerusalém, Neemias se deparou com uma cidade em ruínas e um povo desolado. No entanto, em vez de se deixar abater pela situação, ele fez um reconhecimento cuidadoso da cidade antes de compartilhar seus planos com os líderes locais. Essa abordagem estratégica mostra sua sabedoria e humildade. Neemias não era apenas um líder que impunha suas ideias. Ele sabia que era crucial ouvir e entender as necessidades e preocupações das pessoas antes de agir. A trajetória de Neemias na Bíblia é marcada por perseverança e determinação. Ele enfrentou oposição, críticas e desafios a cada passo do caminho, mas sua fé e compromisso com sua missão nunca vacilaram. Sua história nos ensina que, mesmo diante de grandes obstáculos, é possível superar as dificuldades através da coragem, da estratégia e da fé em um propósito maior. Neemias se tornou um exemplo de liderança eficaz, mostrando que, com determinação e um coração voltado para o bem-estar do próximo, é possível fazer a diferença em um mundo que muitas vezes parece sem esperança. Quando penso em Neemias como líder e reformador, é impossível não admirar sua capacidade de inspirar e mobilizar as pessoas ao seu redor. Neemias não era apenas um líder por posição, ele era um líder por ação. Sua jornada começou com uma preocupação genuína pela sua terra e seu povo, e isso foi a força motriz que o levou a agir. Ele não apenas liderou a reconstrução dos muros de Jerusalém, mas também reformou a própria essência da comunidade. Neemias se destacou na capacidade de unir as pessoas em torno de um objetivo comum, algo essencial em qualquer esforço de liderança. Uma das características mais notáveis de Neemias era sua habilidade em ouvir. Ao chegar a Jerusalém, ele não chegou como um conquistador, mas sim como alguém que queria entender as preocupações dos moradores. Antes de iniciar qualquer trabalho, ele fez uma inspeção cuidadosa da cidade, observando as condições e falando com as pessoas. Essa abordagem não apenas lhe permitiu entender a situação de forma mais completa, mas também gerou confiança entre os moradores.
Neemias sabia que um líder eficaz é aquele que ouve e considera as vozes de sua comunidade. Além disso, Neemias enfrentou oposição e desafios de frente. Ele não se deixou intimidar pelas críticas e pela resistência que encontrou durante o processo de reconstrução. Em vez de se desviar de seu objetivo, ele usou essa oposição como combustível para sua determinação. Isso é um testemunho do tipo de líder que ele era, alguém que não se deixava abater pelas dificuldades, mas que via nelas uma oportunidade de fortalecer ainda mais sua missão. Neemias mostrou que a verdadeira liderança envolve resiliência e a capacidade de se manter firme diante das adversidades. Neemias também foi um reformador, no sentido de que ele não se concentrou apenas na reconstrução física dos muros, mas também na restauração da espiritualidade e da moralidade do povo. Ele convocou uma reunião pública, onde leu a lei de povo. Quando penso nos desafios que Neemias enfrentou ao tentar reconstruir Jerusalém, não consigo deixar de admirar sua coragem. Ele não estava apenas lidando com pedras e tijolos, mas também com um povo desanimado e uma cidade marcada pela desolação. Veneza, a cidade dos canais, pode ser linda, mas imagina se ela estivesse em ruínas? Neemias encontrou Jerusalém em um estado de abandono, com muros derrubados e portas queimadas. A primeira coisa que veio à minha mente foi como ele conseguiu reunir forças para começar um trabalho tão colossal. Os opositores eram outro grande desafio. Neemias teve que lidar com Sanbalat, Tobias e outros que se opunham abertamente à sua missão. Eles não apenas zombavam dele, mas também tentavam desestabilizar o trabalho e semear dúvidas entre os moradores. Eu sempre me pergunto como ele lidava com isso. A pressão deve ter sido imensa, mas Neemias não se deixou abalar. Ele sabia que a reconstrução não era apenas física, mas espiritual, e isso lhe dava força. Um aspecto que sempre me intriga é a maneira como Neemias manteve a unidade entre os habitantes. Em um momento de crise, quando as pessoas estavam divididas e temerosas, ele conseguiu motivá-las a se unir em torno de um objetivo comum. Isso me faz refletir sobre como muitas vezes em nossas vidas diárias enfrentamos desafios que parecem insuperáveis, mas a união e o foco em um propósito maior podem nos ajudar a superar qualquer obstáculo. E não podemos esquecer que a reconstrução não era apenas uma tarefa de construção, era uma tarefa de renovação da fé. Neemias queria restaurar não apenas as paredes da cidade, mas também a esperança do povo. Ele enfrentou o ceticismo e o desânimo com uma determinação que é inspiradora. Em momentos de crise, muitas vezes encontramos o nosso verdadeiro eu, e Neemias, com certeza, se revelou um líder resiliente. Por fim, os desafios enfrentados por Neemias me ensinam que, em qualquer empreendimento, sempre haverá dificuldades. O que importa é como escolhemos enfrentá-las. A história de Neemias é um lembrete poderoso de que a fé, a unidade e a determinação podem nos ajudar a reconstruir não apenas cidades, mas também nossas vidas e sonhos. A história de Neemias é uma verdadeira aula sobre fé e perseverança. Ele não era um profeta ou um sacerdote, mas alguém que tinha uma visão e estava disposto a lutar por ela. Quando ele soube da desolação de Jerusalém, seu coração ficou pesado, e a primeira coisa que fez foi orar. Isso me faz pensar sobre como muitas vezes em nossos dias nos sentimos impotentes diante dos desafios. Neemias nos ensina que a oração é o primeiro passo, não o último recurso. A perseverança de Neemias é admirável. Ele não se deixou desviar por críticas ou ameaças. Mesmo quando seus inimigos tentaram desencorajá-lo, Neemias permaneceu firme na sua missão. Isso é algo que eu gostaria de incorporar mais na minha própria vida. Quando encontramos obstáculos, é fácil pensar em desistir, mas Neemias nos mostra que a verdadeira força está em continuar, mesmo quando tudo parece perdido. Uma lição que me impactou bastante é a importância de ter um propósito claro. Neemias não estava apenas reconstruindo muros. Ele queria restaurar a dignidade e a identidade do povo. Quando temos um propósito claro, as dificuldades parecem menores. Neemias tinha um objetivo maior em mente: a restauração de Jerusalém como centro de adoração e comunidade. Isso me lembra de que em nossas próprias vidas precisamos de uma visão que nos motive a seguir em frente, mesmo quando as coisas ficam difíceis. Ele também nos ensina sobre a importância de agir em conjunto. Neemias mobilizou o povo para que cada um fizesse a sua parte. Isso me faz refletir sobre como muitas vezes tentamos carregar o peso do mundo sozinhos.
A história de Neemias mostra que a colaboração é fundamental para alcançar grandes objetivos. Ele conseguiu unir pessoas de diferentes origens e habilidades em torno de um mesmo ideal. E isso é algo que todos nós podemos aprender a fazer em nossas comunidades. Por fim, a fé de Neemias não era cega. Ele tomou medidas práticas e fez planos. Ele não ficou apenas orando, mas também organizou a construção, distribuiu tarefas e enfrentou os desafios de frente. Isso me faz pensar sobre a necessidade de equilibrar fé e ação em nossas vidas. A fé nos dá motivação, mas a ação é o que traz resultados. Neemias nos ensina que podemos ter fé em nossos sonhos, mas também precisamos trabalhar arduamente para realizá-los. A oração estava no centro da vida de Neemias, e isso é algo que eu considero extremamente poderoso. Desde o momento em que ele soube da desolação de Jerusalém, sua primeira reação foi se voltar para Deus em oração. Isso me faz pensar sobre como muitas vezes buscamos soluções em outros lugares antes de nos voltarmos para a espiritualidade. Neemias nos lembra da importância de colocar Deus em primeiro lugar em nossas vidas. A maneira como Neemias orou é um exemplo para todos nós. Ele não fez orações superficiais. Ele orou com sinceridade e intensidade. Ele confessou os pecados do povo e pediu por orientação e favor. Isso me faz refletir sobre a profundidade das nossas orações. Muitas vezes podemos nos sentir apressados ou superficiais em nossas conversas com Deus, mas Neemias nos mostra que a oração deve ser um diálogo sincero e profundo. Outro aspecto interessante é que Neemias orou antes de tomar decisões importantes. Quando ele se apresentou ao rei Artaxerxes, foi através da oração que ele encontrou coragem e clareza. Isso me leva a pensar sobre como em nossas vidas, muitas vezes tomamos decisões apressadas, sem buscar a orientação divina. Neemias nos ensina que a oração deve ser uma parte integral do nosso processo de tomada de decisão, especialmente quando estamos diante de grandes escolhas. A oração também serviu como uma fonte de força e encorajamento para Neemias. Nos momentos de desânimo, quando as críticas e as ameaças aumentavam, ele se voltava para Deus em busca de consolo e coragem. Isso é algo que todos nós precisamos em nossa jornada. Saber que podemos nos refugiar em oração nos dá a força para continuar, mesmo quando as circunstâncias parecem impossíveis. Por último, a história de Neemias me ensina que a oração não é apenas uma prática individual, mas também comunitária. Neemias convocou o povo a se unir em oração, reforçando a ideia de que a comunhão com Deus é ainda mais poderosa quando feita em conjunto. Isso me faz pensar sobre a importância de nos reunirmos como comunidade para orar, apoiar e encorajar uns aos outros em nossa jornada de fé. A oração é sem dúvida uma das ferramentas mais poderosas que temos à nossa disposição, e Neemias é um exemplo perfeito de como utilizá-la em nossas vidas. Quando penso em Neemias, uma das primeiras coisas que me vem à mente é a profunda relação que ele tinha com o povo de Israel. Ele não era apenas um líder, ele era um verdadeiro irmão, alguém que carregava nas costas o peso das preocupações e das esperanças de seu povo. Neemias não se limitou a ser um administrador, ele se envolveu emocionalmente com a situação de Jerusalém e com o sofrimento dos israelitas. Quando ele ouviu sobre a desolação da cidade e a vergonha que o povo estava enfrentando, isso o afetou profundamente. O seu choro e suas orações demonstraram que ele não era indiferente à situação. Essa conexão emocional foi fundamental para que ele pudesse liderar com eficácia. A relação de Neemias com o povo também era baseada na confiança. Ele não chegou como um tirano, mas como alguém que entendia as dificuldades enfrentadas por seu povo. Neemias sabia que para restaurar Jerusalém, era essencial ganhar o coração e a mente dos israelitas. Ele se dedicou a ouvir as histórias deles, a entender suas dores e suas esperanças. Essa empatia criou um laço forte entre ele e o povo, que se sentiam representados e valorizados. Essa confiança mútua foi um dos pilares que sustentaram a reconstrução das muralhas e, mais importante, a restauração da identidade do povo. Além disso, Neemias não hesitou em envolver o povo nas decisões, promovendo um senso de comunidade. Ele não era apenas um líder que ditava ordens, ele incentivava a participação e a colaboração. Ao convocar as famílias a se unirem na reconstrução das muralhas, ele não apenas dividiu as tarefas, mas também uniu as pessoas, restaurando a esperança e o espírito comunitário. Essa abordagem inclusiva fez com que cada israelita sentisse que tinha um papel importante na reconstrução,
gerando um sentimento de pertencimento e responsabilidade coletiva. Neemias sabia que, para que a obra prosperasse, era preciso que cada um se sentisse parte dela. A relação de Neemias com o povo também estava profundamente enraizada na sua fé. Ele não apenas liderava em termos práticos, ele também guiava espiritualmente. Neemias frequentemente orava e buscava a orientação de Deus, e essa prática inspirou o povo a fazer o mesmo. Ele os encorajou a confiar em Deus para a proteção e a prosperidade da cidade, e essa espiritualidade compartilhada ajudou a fortalecer a determinação e a resiliência do povo. O vínculo entre Neemias e os israelitas se tornou uma simbiose de fé e ação, onde um não existia sem o outro. Por fim, a relação de Neemias com o povo de Israel nos ensina muito sobre liderança e empatia. Ele não era um líder distante e autoritário. Pelo contrário, ele era acessível, humano e compassivo. Neemias mostrou que a verdadeira liderança envolve entender e respeitar as necessidades e os sentimentos das pessoas que você lidera. Essa conexão genuína não apenas facilitou a reconstrução de Jerusalém, mas também deixou um legado duradouro de unidade e esperança que ressoou nas gerações seguintes. É essa relação que torna a história de Neemias tão inspiradora e relevante até os dias de hoje. O impacto da história de Neemias na cultura e na literatura é algo que não pode ser subestimado. Sua narrativa, rica em lições de liderança, fé e superação, ecoa em várias obras literárias e culturais ao longo dos séculos. Neemias se tornou um símbolo de determinação e coragem, inspirando escritores, poetas e líderes em diferentes épocas e contextos. Sua história é frequentemente citada em discussões sobre liderança eficaz, resiliência em tempos de crise e a importância da comunidade, tornando-se uma referência não apenas em círculos religiosos, mas também acadêmicos e profissionais. A literatura contemporânea, em especial, tem se beneficiado das lições extraídas da vida de Neemias. Livros sobre liderança frequentemente mencionam sua capacidade de mobilizar pessoas em torno de uma causa comum, destacando a importância da visão e da comunicação clara. Os princípios de Neemias sobre como lidar com adversidades e manter a moral alta em tempos difíceis são frequentemente utilizados como exemplos práticos em manuais de liderança e desenvolvimento pessoal. Esse impacto transcende as fronteiras culturais e religiosas, mostrando que as lições de Neemias são universais e atemporais. Além disso, a história de Neemias também aparece em diversas obras de ficção e não ficção, onde seu caráter e suas ações são analisados sob diferentes perspectivas. Histórias que abordam temas de reconstrução, tanto física quanto emocional, muitas vezes fazem referência à sua jornada. Neemias é retratado como um exemplo de resiliência e como alguém que se recusa a desistir diante das dificuldades. Esse arquétipo de herói, que enfrenta desafios com fé e determinação, é uma narrativa que ressoa fortemente na literatura, especialmente em histórias de superação pessoal. Nos círculos acadêmicos, Neemias é estudado não apenas como uma figura religiosa, mas também como um líder político e social. Sua habilidade em unir um povo em torno de um objetivo comum e a forma como ele navegou por questões de política e justiça social são analisadas em várias disciplinas, incluindo história, sociologia e teologia. O impacto de Neemias se estende até os dias de hoje, onde sua história é usada como um case de estudo em cursos de liderança e gestão. Essa análise crítica de sua vida e ações contribui para um entendimento mais profundo do que significa ser um líder eficaz em tempos de crise. Por fim, o impacto cultural da história de Neemias é evidente em celebrações e práticas religiosas contemporâneas. Muitas comunidades se reúnem para refletir sobre sua vida e ensinamentos, utilizando sua história como uma fonte de inspiração para enfrentar desafios modernos. Neemias se tornou um ícone não apenas de reconstrução física, mas também de renovação espiritual e comunitária. Sua vida é um testemunho de que, mesmo nas circunstâncias mais difíceis, é possível encontrar força na fé e na união com os outros. O legado de Neemias, portanto, continua a viver e inspirar, mostrando que as histórias do passado ainda têm muito a nos ensinar. Quando falamos sobre Neemias como exemplo de liderança ética e espiritual, não podemos deixar de notar a integridade que ele demonstrou em cada aspecto de sua vida. Neemias não era apenas um líder por posição, ele era um líder por caráter. Desde o início de sua missão, ficou claro que seu objetivo não era o poder ou a riqueza, mas a restauração de Jerusalém e o bem-estar de seu povo.
Essa motivação altruísta é um dos aspectos mais admirados de sua liderança. Ele se destacou em um momento em que muitos líderes poderiam ter se aproveitado da situação para benefício próprio. Neemias nos ensina que a verdadeira liderança deve ser guiada por princípios éticos e uma visão clara do bem maior. A ética de Neemias também se manifestou em sua capacidade de tomar decisões difíceis. Ele não hesitou em enfrentar a corrupção e a injustiça que se espalhavam entre seu povo. Neemias não apenas se preocupou com as questões físicas da reconstrução, mas também com a moralidade e a justiça social. Quando soube que alguns dos nobres estavam explorando os pobres, ele não ficou em silêncio. Ele confrontou esses líderes e exigiu mudanças. Essa coragem em defender os direitos dos oprimidos é uma característica fundamental de uma liderança ética. Neemias nos mostra que um verdadeiro líder deve se levantar contra a injustiça, mesmo que isso signifique ir contra os poderosos. Além disso, a espiritualidade de Neemias foi um componente vital de sua liderança. Ele frequentemente buscava a orientação de Deus por meio da oração, não apenas em momentos de crise, mas como uma prática constante. Sua vida de oração não era um ritual vazio, era uma fonte de força e sabedoria. Neemias entendeu que, para liderar efetivamente, ele precisaria de uma conexão profunda com seu Criador. Essa espiritualidade não apenas o guiou em suas decisões, mas também inspirou aqueles ao seu redor. O povo viu em Neemias um líder que não apenas falava sobre fé, mas que a vivia diariamente. A maneira como Neemias liderou sua equipe durante a reconstrução das muralhas de Jerusalém é um testemunho de sua liderança ética e espiritual. Ele não apenas se preocupava com o resultado final, mas também com o bem-estar dos trabalhadores. Neemias se certificou de que todos tivessem o que precisavam e que fossem tratados com dignidade. Essa abordagem humanizada da liderança é algo que muitas vezes falta em contextos contemporâneos. Ele nos ensina a importância de valorizar cada indivíduo e reconhecer que cada um tem um papel a desempenhar no sucesso coletivo. Por fim, Neemias é um exemplo duradouro de que a liderança ética e espiritual não é apenas desejável, mas necessária. Em um mundo frequentemente marcado por corrupção e desonestidade, sua vida nos lembra que é possível liderar com integridade, compaixão e fé. Neemias nos inspira a buscar uma liderança que não apenas atenda a objetivos práticos, mas que também promova a justiça, a dignidade e a unidade entre as pessoas. Sua história é um chamado para todos nós, não importa em que esfera da vida estejamos, a liderar com ética e a buscar uma conexão mais profunda com o divino em nossas ações diárias. E aí, pessoal? Agora que você conheceu a história inspiradora de Neemias, quero que você pare um instante e reflita. Quantas vezes você se sentiu chamado a agir diante de uma situação difícil? Neemias não só ouviu o clamor do seu povo, mas também tomou uma atitude corajosa. E você, o que tem feito para transformar a sua realidade e a daqueles que estão ao seu redor? Cada um de nós tem o poder de reconstruir muros, sejam eles físicos ou emocionais. Neemias enfrentou desafios enormes, mas a sua fé e determinação o guiaram. Você já parou para pensar que talvez a sua história também possa ser um instrumento de mudança? E se, assim como ele, você puder ser a voz que traz esperança na escuridão? O que você faria se tivesse um chamado em seu coração? Lembre-se, as grandes transformações começam com pequenas ações. E que tal se comprometer hoje a fazer algo que possa mudar a sua vida ou a de alguém? Deixe nos comentários como você pretende seguir o exemplo de Neemias. E não esqueça de se inscrever no canal para mais histórias que inspiram e desafiam. Até a próxima!